Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1 e verso 21. Realmente este é um texto muito importante. Veja, porque é muito importante sobretudo para aquelas pessoas que dizem que a Bíblia é um livro qualquer, que é um livro escrito por homens, que portanto é um livro como outro qualquer. Reparem que o texto ele vai dizer algo de muito importante. Ele vai dizer que esta profecia, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos. A tais homens ele santificou com o seu Espírito Santo e separou esses homens santos, separou esses homens do resto do mundo para um serviço peculiar, a quem ele empregou como ministros da sua palavra, porque assim esta frase homens ou homens de Deus realmente significa esses homens separados especialmente para uma missão muito especial que foi partilhar esta profecia, esta palavra de Deus. Falavam conforme ou eram movidos pelo Espírito Santo, que iluminava as suas mentes, que dava-lhes um conhecimento das coisas divinas, que lhes dava uma visão das coisas futuras, ditava a eles o que deviam de dizer, o que deviam de escrever e se movia sobre eles fortemente por um impulso secreto e poderoso, os animava a entregar aquilo que eles tinham no nome e no temor de Deus, que mostra a autoridade das Escrituras, que elas são a palavra de Deus e não a palavra dos homens. E como tal, nós devemos, portanto, de prestar atenção e receber com afeição e com reverência aquilo que lá está escrito e que o Espírito Santo que inspirou esses homens a escrever é também o melhor para nos inspirar a compreender, a interpretar tudo aquilo que lá está escrito, que primeiro os instrui e que elas são uma regra da nossa fé prática. Nem devemos esperar nenhuma outra coisa até à volta de Cristo. O texto diz que as Escrituras não são opiniões de profetas, mas é a palavra do próprio Deus. A ênfase de Pedro está em negar a origem humana da palavra profética. A origem humana da palavra profética é a ênfase que o apóstolo Pedro está a dizer, ou seja, esta palavra não pertence ao ser humano, não tem origem no ser humano, porque ele diz, porque jamais, ou seja, nunca, nenhuma profecia teve origem na vontade humana. Os homens não acordaram numa manhã e pensaram, bom, eu acho que vou escrever aqui um pouco das Escrituras. A constante e repetida frase diz, a palavra do Senhor veio até mim dizendo. Também encontramos outras frases. Esta frase argumenta a favor dessa verdade, pois com essa palavra, ou com essas palavras, o profeta está a reconhecer que as palavras do Senhor não vieram de dentro do homem, mas vieram de fora do homem. A sua origem primária, a Escritura, a sua origem não é da terra, mas é a origem do céu, uma origem celestial. As Escrituras, no entanto, estão numa linguagem humana, é muito interessante isso também. As Escrituras tiveram autores humanos e eles não eram apenas máquinas de ditado. Não, eles falavam em suas próprias línguas, falavam nos seus próprios contextos, inserido nas suas próprias culturas, mas aquilo que eles falaram por Deus e apenas na medida em que eles eram carregados, em que eles eram movidos, como diz o texto, pelo Espírito Santo. E aqui está um mistério e ainda assim maravilhoso, esse contacto de Deus com o homem, esse contacto entre o divino e o humano na origem das Escrituras. Enquanto os homens estão a falar, eles estão a fazer isso sobre o poder e a direção do Espírito de Deus para que o resultado desse milagre seja, como Paulo colocou, a respiração de Deus. Não são homens em si que são inspirados, mas as Escrituras, o resultado dessa iniciativa
divina dessa revelação, é o resultado dessa inspiração por parte de Deus. Os profetas bíblicos não escreveram independentemente de Deus, mas eles o fizeram pela divina providência. O conteúdo, o significado, não é, da mensagem desse profeta é proveniente da divindade. Mas as palavras variam de acordo com o contexto, variam de acordo com a cultura do escritor bíblico, ou seja, o Espírito Santo inspirou a mente do profeta, não propriamente as palavras, a forma como ele havia de dizer. Ele disse-o de uma forma humana, daquilo que ele compreendia, daquilo que ele viu, da forma como ele visualizou. Há várias formas que foram usadas por Deus para transmitir a palavra. Foi transmitido, por exemplo, em voz audível, Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 15, face a face, por exemplo, em Êxodo capítulo 33, versículo 11, Deuteronômio 34, 10, através dos anjos, Zacarias capítulo 9, através de visões, Daniel capítulo 7, versículo 2, através de sonhos, Números capítulo 12, versículo 6, o Espírito Santo, 2 de Pedro 1, 21, como nós acabamos de ler, através de Jesus Cristo, em João capítulo 17, versículo 34. E essa dinâmica nós damos o nome de inspiração, ou seja, é a atuação do Espírito Santo na mente do próprio profeta, dando-lhes as palavras, as ideias, para ele poder comunicar a mensagem e o seu significado. Olhando bem então para tudo isto, não acham que realmente este é um texto muito importante na Bíblia, talvez um dos mais importantes da Bíblia, porque ele nos fala sobre aquilo que muitas pessoas hoje em dia negam por aí fora. A Bíblia realmente não é um livro qualquer, não é verdade? É um livro que foi inspirado por Deus. Deus escolheu homens, separou alguns homens para esta missão de partilhar na sua mente, inspirá-los, para que eles pudessem escrever mensagens que vinham da parte de Deus. Então nós temos aqui um Deus preocupado contigo, comigo, com cada um de nós, e ao ponto dele nos deixar estas mensagens importantes para cada um de nós. Já viu o que é que perde se não ler a Bíblia? Já viu o que é que perde se continuar a pensar a Bíblia é um livro qualquer, é um livro que foi escrito por várias pessoas, é um livro humano, portanto não tem nada de especial. Já viu o que perde? Veja que realmente a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, não é um livro desta terra, não é um livro, digamos assim, com origem humana, mas a própria Bíblia o afirma de uma forma muito enfática e muito forte, que a Bíblia não é um livro de origem terrena, mas de origem celestial. Portanto, respeitemos a Bíblia, mas sobretudo, como diz a palavra, ouça, pratica, não é? Aquilo que a palavra de Deus, a mensagem, essa carta de amor que Deus deixou para cada um de nós, para que ela nos possa inspirar e ajudar a compreender melhor a nossa própria vida. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.